Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia, irmãos. Tudo bom? Graças a Deus. Vencemos e chegamos aí a essa semana. Que Deus te dê aí uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana na presença dele e que em todos os momentos você possa sentir o cuidado de Deus aí com você no seu dia a dia, viu? Se tem alguma coisa aí te incomodando ou te trazendo uma preocupação muito grande, maior do que você possa suportar, descanse no Senhor, entregue nas mãos deles, na mão dele tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem pensado, porque quando eu digo que Deus tem cuidado de nós, é porque eu tenho a certeza absoluta que através das nossas orações, da nossa entrega do nosso coração, a entrega das nossas petições, Ele como soberano, Ele é cuidador sim, e Ele vai responder às nossas petições. Sim? Então, descansa no Senhor e entrega a Ele os seus sonhos e os seus desejos e as suas preocupações. Hoje, eu havia dito a semana passada, e nós estamos num projeto falando aí dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar do quarto mandamento. Falamos dos 3 primeiros, quarto mandamento, que é guardar o sábado. Deus te abençoe, irmã Marlene. Deus te abençoe. Deus é por todos nós, sim. Ele tem cuidado de nós. O quarto mandamento a respeito de guardar o sábado, e eu disse a semana passada que eu falaria com vocês, mas eu teria o cuidado de não entrar numa questão doutrinária, de uma questão de regra para algumas igrejas. Temos algumas denominações que têm isso como uma doutrina. Deixa eu me ajeitar um pouquinho. Tem isso como uma doutrina, e que nós temos também como uma doutrina, mas não da forma como eles praticam, não da forma como eles creem. E a nossa ideia não é jamais criar neste momento um tipo de embate, um tipo de entendimento para que haja uma confusão. Mas na realidade é só um comentário simples a respeito do que é o sábado e qual é a importância dele, e como eu e como você, enquanto cristãos, a gente tem que ter esse cuidado. Os irmãos adventistas são sabatistas, guardam o sábado. Os judeus também guardam o sábado. E eles têm lá uma base que para eles funciona, é importante, e que usando essa base como referência, usando essa referência como uma base, eles praticam isso com muita seriedade, praticam o sábado, mas no sábado mesmo, sexta-feira, sábado, sendo o 7º dia, e são extremamente fiéis ao cumprimento deste mandamento no sábado. Sim? Bom dia, Toninho. Deus te abençoe, querido. Seja benção. Seja bem-vindo. Então, hoje nós vamos falar do sábado. E uma explicação inicial o que significa sábado? Nós falamos isso durante uma vida inteira, usamos esse nome uma vida inteira, até porque fazemos a contagem semanal e fechamos a nossa semana no sábado, e hoje é sábado, tá? Sábado significa o quê? O que significa o sábado? E quando você vai buscar na tradução, sábado significa descanso. Sábado significa descanso. E lá no hebraico, se eu não me engano é hebraico mesmo, o Shabá, que é sábado também, né? Sábado em hebraico é o Shabá, e para nós em português o significado descanso. Eu lembro que quando eu era menino, alguns dias atrás, eu trabalhava no Bom Retiro, e o Bom Retiro era uma região da cidade que havia muitos judeus, né? As lojas ali no Bom Retiro, hoje dominadas pelos coreanos,
naquela época eram judeus donos de loja no Bom Retiro. E toda sexta-feira, depois das 17 horas ali, 17 e pouquinho, passava um carro de som avisando a turma lá, os judeus, né, que moravam lá, aquele povo, a respeito do horário do Shabá, que era o horário do descanso. E ele sempre anunciava que naquele dia o descanso começaria a tal hora. E era sempre uma variação de minutos, 18:02, 18:05, 18:03, não passava disso. Mas também dificilmente era 18 horas pontualmente. Mas toda sexta-feira eles recebiam esse comunicado da congregação judia, da congregação judaica, a respeito do horário do seu Shabá, que era então o início do horário do seu descanso. E aí, nós temos que cumprir essa lei para nós cristãos? Como que a gente vive a questão do sábado? Pensando no princípio de que sábado ele é o dia do descanso, porque quando pensamos na questão dos mandamentos, e ele é um mandamento, e você tem que colocar no seu coração que é uma obrigação, se é um mandamento, é uma obrigação. A única variação que nós vamos fazer que é com relação a ser o dia do descanso, e para nós cristãos, a partir da morte de Cristo, o dia do descanso ele foi alterado, né? Mas aí a obrigação de guardar ela existe. Quando nós lemos lá Êxodo 20, e Êxodo 20 ele começa com o texto dizendo, Êxodo 20 no versículo, acho que é o 5, 7, 8, versículo 8 em diante. Êxodo 20, versículo 8 em diante. Está lá, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem a tua filha, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Enquanto o mandamento está lá, lembra-te do dia do sábado, a gente para pensar que sábado, então, não era algo que veio como ordem no momento em que Moisés recebeu o mandamento. O sábado como dia santo, ele já existia. O sábado como dia do Senhor, ele já existia. Ele só não estava estabelecido ainda como um mandamento. Deus criou o mundo em 6 dias. No sétimo dia, ele descansou. Então, o que a gente entende? Entende que existe aí uma preocupação de Deus em colocar aí um parâmetro na nossa vida, um parâmetro no nosso dia a dia. Olha, vocês vão trabalhar também 6 dias e um dia vocês irão descansar. Eu não sei como você trabalha, mas eu já tive uma época na minha vida que eu trabalhei de sábado a sábado, de domingo a domingo, de segunda a segunda, de terça a terça, não importa. Eu não tinha um dia reservado para o Senhor. Durante muito tempo. Trabalhava direto, de sol a sol, e direto, sempre aí 16, 17 horas por dia. Isso foram aí mais de 15 anos, o que me custou um infarto, mas bênção de Deus, porque houve um momento da divisão e da separação das coisas. Olha, daqui para frente, vamos lembrar de uma coisa, que quando o Senhor instituiu lá o dia do descanso, não foi à toa, não foi simplesmente porque ele sendo Deus, então ele pegou e resolveu que ele precisava descansar. Você se pergunta, né? Deus precisa de descanso?
sendo Ele o Criador de tudo, sendo Ele aquele que pode tudo, soberano, Ele precisa de descanso, Deus precisa de descanso. Deus não precisa de descanso, mas como tudo que Deus faz, Ele também nos ensina algo, e Ele nos ensinou então que todo o nosso trabalho, toda a nossa rotina, ela deveria ser realizada em 6 dias. E que eu e que você tivéssemos uma preocupação, o 7º dia fosse um dia para descanso. E aí, interessante, né, observar que o sábado ele já vem como uma regra, como um mandamento ou como uma amostragem de Deus antes dos 10 mandamentos. Por isso que quando ele fala em Êxodo, ele fala como lembra. Lembra. Você só se lembra daquilo que em algum momento já existiu. Ninguém lembra de algo que é novo, de algo que acabou de acontecer. Se acabou de acontecer, é algo novo. Lembrar-se é de alguma coisa lá atrás. Então, quando em Êxodo o texto começa, ele começa, olha, lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia do descanso. Lembra que você precisa ajustar a sua rotina. Lembra que você precisa se acomodar com relação aos seus afazeres, de forma que o 7º dia seja um dia de descanso. Descansar é importante, mas o próprio texto ele continua e ele diz também que o sábado, além do descanso, ele tem uma outra finalidade. E ele diz o quê? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar o dia do sábado, nós vamos descansar, mas também vamos santificar. O que é santificar? Santificar é deixá-lo, separá-lo. Separá-lo das rotinas, separá-lo dos afazeres, daquilo que faz parte da nossa vida no dia a dia. Santificar é ter um momento diferente. Com quem? Com Deus. Santificar o dia de sábado é ter um dia separado para Deus. Nós vamos descansar da nossa rotina, mas vamos também nos separar dessa rotina e dedicar esse dia a Deus. Dedicar a Ele de forma a se tornar ali um dia de comunhão entre você e Deus. 2 trabalhos importantes no sábado: o descanso e a santificação. Quantas pessoas ainda não entenderam isso? E quando falam de guardar o sábado, falam simplesmente como uma doutrina, mas não entendem o sábado como uma bênção que Deus deu como ensinamento. E eu vou usar sempre a expressão de sábado, gente, mas vocês prestem atenção de que quando eu digo sábado é para facilitar o entendimento, porque dentro da minha convicção, sábado é o dia do descanso. Então Deus deixou um dia separado para o seu descanso e para a santificação do próprio dia para Deus. Santificar, separar o dia para Deus. Então nesse dia você descansa, mas nesse dia também você tem momentos de comunhão com o Senhor. É um dia de uma comunhão maior com Deus. Por isso que ele fala para não trabalhar, para não exercer atividades que signifiquem trabalho. Quando a gente se aprofunda um pouco mais na leitura do texto, você vai encontrar lá no versículo mais à frente, quando ele fala assim, olha, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus e não farás nenhuma obra. Ou seja, não vai inventar de trabalhar, inventar de ficar gerando trabalho. Gerar trabalho é aquilo que te traz sustento. Há uma interpretação muito interessante, uma história muito interessante. Um camarada que numa cidade, no dia de sábado, o carro dele quebrou e o único eletricista da cidade era um senhor, e esse senhor era adventista. E ele, procurando ajuda e socorro, ele perguntou para alguém: escuta, meu carro quebrou, preciso ser socorrido.
Aí a pessoa disse, olha, só tem o seu João lá, mas o seu João não trabalha no sábado, porque ele é adventista e ele guarda o sábado, então sem chance, a oficina está fechada. Mas ele mesmo, ouvindo isso como a resposta, ele pegou e foi até a casa do seu João, bateu na porta e falou, seu João, eu não sou da cidade, eu preciso viajar, eu preciso voltar para a minha cidade, eu estou com a família no carro e meu carro quebrou e o senhor é o único eletricista da cidade e eu queria ver se o senhor pode fazer a manutenção no meu carro. Diz que o seu João pegou, olhou para ele e sentiu-se penalizado pela circunstância, foi lá, pegou sua caixa de ferramenta e consertou o carro, deixou o carro funcionando. E o rapaz então perguntou por curiosidade, falou, seu João, quando eu procurei o seu endereço, a pessoa que me informou disse que o senhor é sabatista, que o senhor não trabalha no sábado. Aí o seu João respondeu para ele, falou, olha, realmente eu não trabalho no sábado, mas fazer o bem não é trabalhar. E eu achei bacana essa história, porque quando a gente fala de trabalho, é aquilo que nos traz renda, é aquilo que nos traz dividendos, aquilo que você cobra para fazer, é uma característica de trabalho, tá? Então fazer o bem permanece sendo possível, adequado, né? Fazer o bem no dia do sábado. Então trabalhar no dia do sábado, entenda que é sempre relacionado ao seu ganho, ao seu sustento. E ele continua, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos com você, você não deve ocupar com trabalhos, né? E deve ajudá-los para que aquele dia seja um dia de descanso e um dia de santificação, de descanso e um dia de busca ao Senhor, um dia de descanso e um dia de momentos de devoção a Deus. Sim? É isso mesmo que você sabia do sábado? É isso mesmo que você pensava a respeito do sábado? Lembra de fazer a separação com relação àqueles que têm isso como doutrina. Sim? Então, vamos lá. Devemos então cuidar para que os nossos afazeres não nos consumam a ponto de não termos tempo para o Senhor. Então, que você tenha aí o cuidado de se organizar para que tudo aconteça a seu tempo e que você possa descansar. Em Deuteronômio 5, do versículo 12 ao 15, temos também a transcrição desse mandamento. É um outro comentário, um outro texto, e ele começa de uma forma diferente, porque ele já começa com guardar o dia do sábado. A orientação nos mandamentos escritos na leitura de Deuteronômio guarda o dia do sábado, né? Se é para guardar, preservar, ter preocupações, o que nós aprendemos com isso? Que o sábado nos dias atuais, isso é para os cristãos, para nós, é o dia de domingo. O judeu permanece guardando o sábado no dia do sábado, o adventista continua guardando o sábado no dia do sábado, mas para nós, com o advento da morte de Cristo, nós guardamos no dia de domingo. É onde os cristãos tradicionais fazem as suas reuniões, têm lá os seus momentos de comunhão. Isso também, de certa forma, explica por que nós temos nossos cultos aos sábados, aos cultos aos domingos e as nossas reuniões aos domingos, né? É cumprindo esse mandamento de santificação, né? De buscar a nossa comunhão com Deus nesse dia. No dia de domingo, a rotina do cristão deve ser levantar-se pela manhã, se preparar, ter um dia de comunhão com a família, ter um dia de comunhão com Deus, ter um dia de comunhão com os irmãos, um dia de congregar, um dia de estar juntos. Apesar que em alguns momentos, algumas igrejas neopentecostais principalmente, elas abriram mão do dia de domingo como o dia do Senhor e quase não ministram mais para a congregação o dia do Senhor como um dia importante para se congregar, para se estar junto, para se estudar a palavra, para estudar a Bíblia, para buscar conhecimento, melhorar
o nível de conhecimento das pessoas a respeito de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Parênteses, às vezes a nossa dificuldade na vida ela é aumentada porque nós não temos o conhecimento adequado da vontade de Deus para conosco. Não temos o conhecimento de como Deus quer e Ele faz acontecer para que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida de acordo com a vontade dele. Fecha parênteses. A igreja neopentecostal, principalmente, mudou essa característica. Então, tem menos horas de culto no domingo, menos momentos de encontro, né? E isso faz com que esta parte da santificação do dia ela fique totalmente ela gera totalmente uma obrigação sua particular lá na sua casa, lá com a sua família, você ter essa preocupação de santificação do seu dia para com Deus, santificar, aproximar-se de Deus, santificar, estar separados para Deus. Então, é extremamente importante que no dia do descanso você se organize e você tenha, então, o descanso. Se precisar trabalhar para ajudar alguém, precisar exercer alguma atividade para suprir uma necessidade de alguém, isso de forma gratuita, voluntária, porque também você ajudar as pessoas, você servir, isso é louvor a Deus, isso faz parte daquilo que Deus nos ensina que deveríamos fazer. Então aqui você separe esse dia para descanso da sua rotina de trabalho e esse dia para louvor a Deus. Lembre-se que Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, alma e entendimento. Lembra que eu tenho sempre comentado com vocês que quando Jesus disse, olha, para o fariseu, que era um homem da lei, que é um homem que conhecia a lei com detalhes, né? Conhecia a lei profundamente. Ele dizia assim: olha, Jesus, né, de acordo com o seu entendimento aí, qual é o maior mandamento? Aí Jesus fala: olha, lembre-se que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o entendimento. Isso fecha para nós os 4 primeiros mandamentos da nossa relação com Deus, homem com Deus. Então, quando você entende que amar a Deus é extremamente importante, é fundamental, você vai olhar para a sua semana e você vai separar um dia, você vai cumprir os 10 mandamentos, porque você tem entendimento, que é uma das características exigidas para que se ame a Deus, que seja com entendimento. Então você vai separar um dia e você vai dedicar esse dia a descansar e vai dedicar esse dia a Deus, dedicar esse dia ao Senhor. Vai congregar, vai estar com os irmãos, vai participar de reuniões onde o nome de Deus esteja sendo louvado, esteja sendo engrandecido, esteja sendo honrado. É isso aí. Amar a Deus com todo entendimento é entender que precisamos prestar louvor. Use o dia de descanso para estar com a família, com os amigos e com os irmãos. Crie o hábito de congregar. Acabei de falar, mas falo de novo. Crie o hábito de congregar. É hábito, sim. É um compromisso. É um compromisso. Mas ele se torna tão importante. É algo tão importante. Deveria ser rotina. Então, congregar. Eu chamei isso de um hábito, de tão importante que é. E só mais uma crítica. A igreja moderna tem afastado os irmãos da igreja, do local de culto, né? Da igreja como local de culto. Mas ninguém sobrevive estando longe do local de culto. Lembra de um ditado que diz que você sozinho, você pode até chegar primeiro, mas em companhia, juntos, nós poderemos ir mais longe?
quando nós estamos congregando é isso, é compartilhar com os irmãos a nossa fé, é nos alimentarmos da fé do irmão, com as suas experiências, com as suas convicções, é poder abraçar um ao outro para que isso gere em nós força, gere a comunidade, ela se torna mais forte quando nós temos momentos de comunhão. A reunião de domingo, ela tem vários objetivos. O principal é prestar culto ao Senhor. Mas, junto ao prestar culto ao Senhor, outras coisas se desenvolvem e são poderosas para que você possa ter uma vida com Deus. O testemunho de alguém te fortalece. O testemunho de alguém te enche de esperança. O testemunho de alguém serve para que você, contando para um outro, sirva como remédio, sirva como força, sirva como cura para as outras pessoas. E isso só vai ser possível quando você entender que você precisa viver em comunidade. Você precisa congregar. No dia do descanso, no dia do Senhor, você vai cuidar da família e vai congregar. Por isso que eu coloquei assim, para criar o hábito, né? Como um hábito. Mas é muito mais importante do que um simples hábito, tá? Muito mais importante. Tranquilo? E aí? Gostou dessa pequena reflexão a respeito do sábado e a sua importância? A respeito do dia do descanso semanal e a sua importância. Espero que você tenha entendido, sim. Espero que você coloque isso no seu coração e você passe então a tomar cuidado, a dar uma atenção especial a esse sétimo dia, que é o dia do Senhor. Sim? Semana que vem nós vamos falar do quinto mandamento. O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Deixamos então o momento de comunhão, homem com Deus, relacionamento homem com Deus, do primeiro ao quarto mandamento. Iniciaremos falando agora do relacionamento de homens com homens, né? E vamos iniciar falando dos pais e da mãe e a honra que a Bíblia manda dispensar a esses que foram nossos geradores. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor em tudo, o Senhor tem sido conosco e, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. Nessa manhã, Senhor, falamos a respeito do dia do sábado, falamos a respeito do sétimo dia que a Tua palavra nos ensina, que é o dia do nosso descanso, mas é o dia de comunhão contigo. Então, Senhor, que a Tua palavra cresça em nosso coração de tal forma que seja, Senhor, impossível não cumpri-la, que seja impossível para nós não darmos a atenção necessária e que nós possamos sim separar o nosso dia do sábado, o nosso sétimo dia, o dia para o descanso, que nós possamos separar esse dia para o dia de exaltação ao teu nome, dia de santificar, dia de separar, dia de estar na tua presença. Senhor, coloque isso no nosso coração como uma verdade, coloque isso no nosso coração e que nós tenhamos a disposição, o entendimento para cumprir. Porque nós amamos a Ti e queremos, entendendo a Tua vontade, cumpri-la. Senhor, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana guardados por Ti. Senhor, de maneira especial nesta manhã eu quero pedir pela Cláudia, que, Senhor, tenha enviado o seu pedido de oração e nós já estamos externando, Senhor, e colocando diante de Ti a necessidade da Cláudia. Eu sei que é uma necessidade relacionada à saúde, mas então, Senhor, age com a Tua graça, como o Senhor já tem agido na vida dos pais dela, age com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade e, Senhor, Senhor, visita, Senhor, aquela família trazendo cura, trazendo salvação, se assim for, Senhor, e se assim, Senhor, for o Teu plano maior, porque nós queremos que os Teus planos são bons e que a Tua vontade é boa a nosso respeito. Então, Senhor, cuida da Cláudia, cuida dos seus pais, traz de volta a saúde, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos vocês uma semana de paz, uma semana de vitória na presença de Deus, e lembre-se do sábado, no domingo nós estaremos, sábado dia de descanso, no domingo nós estaremos lá em São Mateus, na igreja
Comunidade Cristã Fonte de Vida, Rua Desembargador Silva Pereira, 183. Na quarta-feira estaremos lá também, às 20 horas, e nessa quarta-feira eu estarei pregando lá na igreja, trazendo uma palavra de vitória para nossas vidas, uma palavra de bênção, palavra de Deus para nossos corações. Sim, esteja conosco lá. Domingo começa às 18h30, na quarta-feira às 20 horas. Fiquem com Deus e até.